Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei com o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2013 a 2016. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para vos fazer a apresentação do documento hoje aprovado em Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de documentos que serão entregues à Assembleia da República. A proposta de lei que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos de 2013 a 2016, sendo que os limites de despesa são vinculativos para o ano de 2013 e indicativos para os anos seguintes. O quadro inclui apenas as despesas financiadas por receitas gerais. Para além disso, é ainda apresentado o documento de estratégia orçamental 2012-2016, que inclui um relatório de análise de riscos, um relatório de análise de sensibilidade e o quadro plurianual de programação orçamental que referi anteriormente. Quero destacar alguns pontos importantes relativamente a estes documentos. Em primeiro lugar, e em termos de enquadramento, quero destacar que os documentos hoje apreciados e aprovados em Conselho de Ministros não contêm qualquer novidade substancial em termos de opções políticas. De facto, estes documentos devem ser encarados como dando cumprimento às obrigações previstas na Lei de Enquadramento Orçamental, no Memorando de Entendimento e no quadro do Semestre Europeu. Deste modo, as opções que estão traduzidas neste conjunto de documentos partem da base de consenso que é comum a todos os partidos que subscreveram o Memorando de Entendimento. Em segundo lugar, quero destacar que este conjunto de documentos se enquadra também no ajustamento bem-sucedido da economia portuguesa. A trajetória de ajustamento está vinculada aos compromissos assumidos no âmbito do programa de ajustamento e, neste documento, é destacada a necessidade de assegurar uma situação sustentável para as finanças públicas no médio prazo. O nosso programa de ajustamento, como é bem conhecido, é um programa equilibrado que responde aos desequilíbrios macroeconómicos e bloqueios estruturais que afetaram a nossa economia durante um período de tempo longo e é constituído por três pilares: a consolidação orçamental, para assegurar que as finanças públicas estão numa base sustentável, a redução dos níveis de endividamento na economia e a estabilidade financeira e, finalmente, a agenda de transformação estrutural para garantir a competitividade, promover o crescimento económico sustentado e a criação de emprego. A consolidação orçamental e a redução do endividamento são inevitáveis e são também condições necessárias para a criação de um ambiente favorável ao crescimento económico. No entanto, necessitam de ser complementadas por reformas estruturais que promovam a abertura da economia, facilitem o exercício da atividade empresarial, a criação de novas empresas, a criação de empregos e, em termos mais gerais, criem as condições para um crescimento mais elevado do produto potencial. O ajustamento da economia portuguesa está a progredir como esperado, em algumas áreas acima das expectativas iniciais.
O desequilíbrio orçamental reduziu-se substancialmente em 2011. As famílias e as empresas reduziram consideravelmente a despesa e o endividamento começou a diminuir. Os bancos reforçaram os capitais próprios e melhoraram a situação de liquidez. O ajustamento externo está a ocorrer a um ritmo mais rápido do que o inicialmente previsto. Esta evolução é muito importante para conquistar credibilidade e confiança e permite ganhar tempo até o impacto da agenda de reformas estruturais se materializar. Relativamente aos aspectos mais substanciais que estão incluídos neste documento, destaca-se o facto do documento de estratégia orçamental incluir um cenário macroeconómico de médio prazo que cobre os anos até 2016. Do ponto de vista do cenário macroeconómico, não existem alterações muito significativas, sendo que se continua a prever uma recessão em 2012, continua a prever-se 2013 como o ano do início da recuperação económica e prevê-se que em 2016 esteja eliminado o hiato do produto, isto é, que a atividade económica em Portugal tenha atingido o seu nível potencial. Nestas últimas semanas e meses, o aspecto mais marcante na atividade, na evolução económica no nosso país, foi o comportamento muito favorável das exportações, refletindo o sucesso das decisões de muitas empresas exportadoras e o reflexo do esforço de muitos milhares de trabalhadores que exercem a sua atividade no setor exportador. Dessa forma, a principal diferença que encontramos neste cenário é o facto das necessidades de financiamento da economia portuguesa se inverterem em 2014, passando o país a dispor de uma capacidade de financiamento crescente de ano após essa data. Relativamente à parte mais central destes documentos, temos a concretização do processo de consolidação orçamental, sendo que se trata, neste período de médio prazo, um processo de consolidação que é fortemente concentrado do lado da despesa. Em 2010, no ano anterior ao começo da execução do programa de ajustamento, a despesa pública das administrações em percentagem do produto interno bruto estava em quase 50%, 49,7%, prevendo-se a queda deste indicador para 43% em 2016. Esta queda é uma queda muito significativa e concretiza-se ano após ano em todos os anos do programa. É também muito importante reconhecer que neste esforço de ajustamento o saldo estrutural atingirá 0,5% do PIB em 2015, a que corresponderá um valor de 1% em termos de saldo das administrações públicas, sendo que apenas em 2016 haverá coincidência entre o saldo estrutural e o saldo efetivamente verificado, também em 0,5% do PIB, uma vez que, como já indiquei, o hiato do produto estará fechado nesse ano. Para
2013, o que se irá verificar é um déficit de 3%, colocando, consequentemente, a nossa economia, o saldo da nossa administração pública, num valor igual ao do teto que é definido no quadro do procedimento dos déficits orçamentais excessivos. Para isso, o Conselho de Ministros decidiu um conjunto de limites de despesa por programa orçamental. Temos um total de 14 programas orçamentais, sendo que o total da despesa se reduz em 2,1% e o total da despesa primária em 3,2%, uma vez que o que se verifica é que em 2013 haverá um aumento do pagamento de juros. Acontece, de resto, que em 2013 o programa orçamental que terá de, entre todos, o limite orçamental mais elevado será o programa orçamental Gestão da Dívida Pública, que supera agora qualquer outro programa orçamental, incluindo áreas tão importantes como a saúde, o ensino básico e secundário e a solidariedade e segurança social. Este facto mostra o peso que o passado tem no nosso presente e a necessidade de diminuirmos os níveis de endividamento para poder ganhar margem de manobra orçamental. Estas diminuições da despesa são partilhadas por todos os programas da administração, sendo, no entanto, importante referir que esta afirmação é distorcida por alguns efeitos pontuais. Em primeiro lugar, o programa Representação Externa aparece com um crescimento em termos da sua comparação com o ano anterior, mas este efeito deve-se exclusivamente ao aumento do pagamento de cotas de organizações internacionais, que aumenta quase 25%, sendo que a despesa de funcionamento do programa tem uma redução de 4%. Por outro lado, o programa Segurança Interna está também afetado por um montante de cerca de 57 milhões de euros, que se refere ao reposicionamento salarial que não foi realizado em anos anteriores, criando uma manifesta discrepância e injustiça entre os profissionais das forças de segurança e os restantes funcionários públicos. Sendo assim, era necessário corrigir esta situação. Não considerando este montante, o programa de segurança interna não tem qualquer aumento no seu programa orçamental. Finalmente, relativamente ao programa das finanças e da administração pública, os montantes são afetados de forma muito significativa pelo comportamento da Caixa Geral de Aposentações, sendo que a Caixa Geral de Aposentações é um sistema fechado, cujo número de beneficiários cresce ao longo do tempo, havendo ao mesmo tempo uma diminuição acentuada das contribuições. Existe igualmente um montante significativo de transferências para a União
Europeia. E, finalmente, nós temos uma programação que, à medida que o horizonte de previsão se alarga, permite uma maior expressão para a dotação provisional, uma vez que a nossa capacidade para prever o detalhe da composição da despesa a prazo diminui. Sendo assim, o que está em causa no programa Finanças e Administração Pública tem a ver com estes três efeitos: dotação provisional, pensões e reforma e transferências para a União Europeia, que de maneira nenhuma refletem a atividade do Ministério das Finanças e, novamente, corrigindo estes efeitos, a evolução de que acabo de referir não teria tido lugar. Julgo que é igualmente importante referir que em todo este período de programação orçamental, o total de receita e as receitas fiscais se mantêm estáveis em percentagem do PIB, pelo que o ajustamento orçamental neste período pode explicar-se exclusivamente por medidas do lado da despesa. E eram estes os aspectos que eu queria destacar. Estou à vossa disposição para responder às vossas perguntas, com, no entanto, o aviso de que, impreterivelmente às 2h30, terei de me retirar. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Fica então o Sr. Ministro à vossa disposição. Boa tarde. Isabel Lousão Santos, da TVI. E lhe perguntar, Sr. Ministro, em relação às medidas adicionais da austeridade para este ano, este documento prevê ou não medidas adicionais? E também outra questão que tem a ver com o facto de, no horizonte temporal deste programa, deste documento, digo, poder vir a ser introduzido gradualmente os subsídios de Natal e de férias dos funcionários públicos. Este documento já prevê montantes a atribuir para esse fim, em que percentagem e a partir de que ano? Muito obrigado. Deixe-me começar por responder a uma pergunta que não fez. Efetivamente, na minha apresentação, eu referi o saldo para 2015 e 2016 e queria ter dito déficit em 2015 e 2016 e, portanto, o que nós temos em 2015 e 2016 é um déficit estrutural de 0,5% do PIB, sendo que o déficit das administrações será 1% em 2015 e 0,5% em 2016. Peço-vos desculpa de vos ter induzido em erro neste ponto. Relativamente às medidas adicionais para 2012, como eu disse, este documento, em termos de opções políticas, não contém qualquer novidade substancial. E, consequentemente, relativamente a 2012, as medidas que estão a ser tomadas são as que estão previstas no programa de ajustamento e que de resto têm vindo a ser discutidas com mais detalhe noutros documentos, por exemplo, no orçamento retificativo. Portanto, não há aqui qualquer novidade em termos de medidas adicionais para este ano ou para os anos seguintes, de resto. Relativamente à questão da reposição dos cortes temporários, a posição política é exatamente a que foi expressa pelo Sr. Primeiro-Ministro. Isto é, em termos substanciais, a reposição do subsídio de Natal e de férias, a reposição do corte
efetuado em 2011 terão de ser feitos gradualmente a partir de 2015 e o ritmo será condicionado pela existência de espaço orçamental. Isto dito, um documento com estas características tem efetivamente de ter um cenário central e tem de fazer uma hipótese de trabalho nesta matéria. Esta hipótese de trabalho não é nem um compromisso político, nem uma decisão de política, mas o que está explicitamente assumido neste documento é a hipótese de trabalho de que estas prestações começarão a ser repostas em 2015 e que o ritmo será da ordem dos 25% por ano. O nome é João Rosário, boa tarde, RTP. Sr. Ministro, gostava de perguntar-lhe se percebi bem. Creio que na sua apresentação agora disse que o país disporá de capacidade de financiamento gradual após 2014. Eu gostava de clarificar se de facto é após 2014 e, se assim é, quando após 2014. Outra questão que lhe gostava de perguntar era como é que lê esta visão que o Partido Socialista, o líder do Partido Socialista tem relativamente a este documento que é agora aprovado, no qual o líder do PS chama um PEC. A última coisa que eu disse é ao qual o líder do PS chama um PEC, é este documento que agora está a ser apresentado. Muito obrigado pelas suas perguntas. Relativamente à questão das necessidades líquidas de financiamento face ao exterior, não é a partir de 2014, no sentido de ser a seguir a 2014, é a inversão de sinal das necessidades de financiamento dá-se em 2014, de acordo com as previsões que estão incluídas no documento de estratégia orçamental. Isto é, a partir de 2014, existirá um excedente de cerca de 1% do produto nesse ano e crescerá gradualmente ao longo do tempo, o que virá a permitir uma diminuição significativa no estoque de dívida externa do país. Essa diminuição do estoque de dívida externa será também facilitado, embora isso não esteja explicitado no documento que estou a apresentar, será também facilitado pelo facto de estarmos a operar uma substituição de dívida por outros instrumentos de financiamento externo da economia portuguesa que têm uma natureza mais estável e um impacto mais favorável sobre o tecido sobre o tecido empresarial em Portugal. Relativamente à questão do estatuto deste documento, a situação é muito clara. Efetivamente, este documento é o documento de estratégia orçamental que é previsto no nosso programa de ajustamento. É um documento que, consequentemente, dá cumprimento ao nosso programa de ajustamento. O documento de estratégia orçamental, para efeitos do semestre europeu, substitui o programa de estabilidade e crescimento e, para os países que têm um programa de ajustamento, a Comissão Europeia explicitou que não existe necessidade de preparar e apresentar um PEC. Sendo assim, não existe um PEC para apresentar. No entanto, a função do Programa de Estabilidade e Crescimento é assegurada pelo documento de estratégia orçamental, uma vez
que o conteúdo de informação que seria incluído no Programa de Estabilidade e Crescimento está presente no documento de estratégia orçamental, que tem e inclui, portanto, também alguns requisitos adicionais. Sendo assim, este aspecto deve ser destacado, isto é, o documento de estratégia orçamental inclui toda a substância que estaria incluída no PEC, mas é também verdade que o conteúdo político, em termos de opções de política orçamental do documento de estratégia orçamental, está já contido no nosso programa de ajustamento e os seus documentos, com destaque naturalmente para o memorando de entendimento. Muito obrigado. Sr. Ministro, muito boa tarde. Em direto para SIC Notícias, gostava de reforçar aqui um outro ponto. Tendo em conta a necessidade de redução de despesa que aqui é apresentada naturalmente, e tendo em conta que também essa necessidade é contextualizada no momento em que a economia está numa recessão, efetivamente, em que no próximo ano se prevê uma estagnação, se é possível efetivamente neste momento, e tendo em conta todo este quadro, garantir que não haverá mexidas de impostos ou criação de taxas adicionais, nem nomeadamente cortes na despesa, ainda para mais, como realçou aqui o Sr. Ministro, há um bom comportamento do lado das exportações, mas estamos também a assistir a uma recessão técnica já confirmada em Espanha, também um pouco por toda a Europa, um abrandamento superior àquilo que se esperava em termos de crescimento económico, e se não entende que isto é um sinal preocupante que poderá eventualmente comprometer alguns objetivos por parte do Governo? Muito obrigado pela sua pergunta, que é de facto uma pergunta de grande relevância. Eu tenho tido a ocasião de repetir que numa situação de crise, numa situação de emergência nacional, a condução da política é necessariamente um exercício de gestão de riscos. E, portanto, a sua ênfase em aspectos de risco e incerteza é inteiramente apropriada. Precisamente porque nós não podemos ter uma noção exata de como os riscos e incertezas se poderão em concreto materializar, qualquer especulação sobre ações de política que possam vir a ser tomadas nestas ou naquelas circunstâncias é prematura, uma vez que as decisões de política só serão tomadas quando o detalhe da situação concreta estiver disponível. E dessa forma eu não irei comentar nenhuma das eventualidades de que falou, excetuando comentar em geral. Quero, no entanto, chamar a atenção para um ponto que me parece merecer destaque. Isto é, dentro dos padrões de execução orçamental que estamos a assistir durante este ano de 2012, eu tive a ocasião de dizer no Parlamento que a nossa melhor análise sugere que a despesa está sob controle e que a receita, em particular a receita fiscal, não se desvia significativamente do que seriam os padrões esperados, dada a existência de uma série de efeitos de calendário com impactos muito significativos. Existe, no entanto, uma área em que a execução orçamental merece particular cuidado, e essa área é a segurança social. Como sabem, o orçamento da segurança social já foi alvo de ajustamento em sede de orçamento retificativo, estando o orçamento da Segurança Social, em termos da sua execução, a ser afetado pela evolução do desemprego e pela evolução da massa salarial que afeta as contribuições sociais. Dadas estas circunstâncias, é necessário acompanhar a evolução da execução do orçamento da Segurança Social com particular cuidado. E, portanto, em termos de exemplos de necessidade de particular cautela
e um acompanhamento muito atempado da informação, o exemplo que eu destacaria neste momento seria o Orçamento da Segurança Social. Boa tarde, Marta Rangel, do Económico TV. Sr. Ministro, eu gostaria de perceber se este documento de estratégia orçamental é um documento ainda aberto, que vai ser discutido na Assembleia da República com ou sem contributos da oposição, ou se é um documento fechado, que vai ser apresentado à Assembleia da República para ser votado. Em seguida, gostaria de saber, se bem percebi, o senhor disse que o ajustamento está a correr melhor do que o esperado, que a receita está a ter um comportamento mais ou menos estável e a despesa a recuar, se isso significa que as próximas execuções orçamentais já vão ser melhores, uma vez que a última foi justificada com fatores transitórios. Muito obrigado. Deixe-me começar pela sua última pergunta. Relativamente à execução orçamental, eu tive também já a ocasião de comentar na Assembleia da República que os efeitos de calendário que operam este ano significam que só teremos sinais inequívocos que nos permitirão ler a execução orçamental no final do primeiro semestre. Até aí manter-se-ão alguns efeitos, sendo que, à medida que o tempo for passando, a clareza da evolução orçamental irá aumentando. Mas apenas no final de junho, apenas no final do primeiro semestre, teremos essa informação razoavelmente corrigida deste tipo de efeitos pontuais que eu referi. Em relação ao documento de estratégia orçamental, o documento de estratégia orçamental é um documento que tem um estatuto no quadro do nosso programa de ajustamento. O documento é hoje entregue na Assembleia da República. A Assembleia da República disporá de algum tempo para se pronunciar e será naturalmente possível fazer ajustamentos no documento para refletir contributos que surjam durante este período de tempo. O que a Assembleia da República terá necessariamente de aprovar é a lei que inclui o quadro orçamental plurianual, em particular porque essa lei inclui um quadro com limites, tetos de despesa vinculativos para os programas orçamentais financiados por receitas gerais para o ano de 2013 e indicativos para os anos seguintes. Muito obrigado. Hugo Neutel, da TSF. Boa tarde, Sr. Ministro. Eu tenho aqui 3 ou 4 perguntas para lhe fazer. A primeira, de âmbito mais político, queria lhe perguntar se o Governo falou com o PS antes de aprovar este documento nesta manhã. Por outro lado, em relação ao documento propriamente dito, gostaria de saber se o Governo mantém neste documento o objetivo de regressar aos mercados em 2013 e se mantém a lógica de atingir a consolidação orçamental com a lógica 2/3, 1/3. Também gostava de saber, em relação ao cenário macroeconómico, o Sr. Ministro disse que não havia alterações de maior, até porque as últimas previsões do Governo são relativamente recentes. Ainda assim gostava que fosse um pouco mais explícito em relação, sobretudo, a este ano de 2012. Já agora uma pergunta também muito simples: quando é que este documento vai ser tornado público? Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Relativamente à questão que me coloca sobre se houve conversas com o Partido Socialista antes da apresentação deste documento ao Conselho de Ministros, a resposta é não. O Governo, eu próprio, tenho toda a disponibilidade para falar sobre este documento ou qualquer outra matéria com o maior partido da oposição. Tenho toda a disponibilidade para fazer esse exercício, como de resto já foi feito no passado.
Relativamente à questão do regresso aos mercados, essa questão naturalmente não tem qualquer alteração. É bem conhecido que a primeira obrigação que se vence, cujo vencimento não está totalmente coberto pelo nosso programa de ajustamento, tem data de vencimento de 23 de setembro de 2013, o que significa que nós temos de ter condições de regresso aos mercados antes dessa data. Devo dizer que as indicações que tenho tido, quer como traduzidas na evolução das taxas de juro de mercado, quer as manifestações de interesse por parte de investidores internacionais, sugerem que nunca as nossas perspectivas de regresso aos mercados dentro da data prevista foram, neste período em que beneficiamos do programa de ajustamento, mais positivas do que hoje. Em relação à composição do ajustamento em termos de receita versus despesa, como foi enfatizado desde o primeiro momento, à medida que o tempo passa, o peso do ajustamento, que é da responsabilidade da despesa, aumenta, de tal maneira que um dos aspectos que eu destaquei na minha apresentação aqui foi que, durante o período de médio prazo coberto pelo documento de estratégia orçamental, as receitas totais e as receitas fiscais têm uma grande estabilidade em percentagem do PIB, ao mesmo tempo que a despesa cai muito consideravelmente, pelo que claramente o ajustamento é feito predominantemente do lado da despesa. Em termos de decomposição da contribuição para a diminuição do déficit, é totalmente conseguido do lado da despesa. Esta decomposição, no entanto, não é a decomposição que normalmente era apresentada neste tipo de comparações. O documento será tornado público ainda hoje. Ele será entregue na Assembleia da República hoje ao fim da tarde e será tornado público imediatamente a seguir a ser entregue. Relativamente ao cenário macroeconómico, o cenário macroeconómico está naturalmente incluído no documento de estratégia orçamental. O que eu quis destacar aqui é que, do ponto de vista das características qualitativas do ajustamento, continuamos a ter uma contração muito significativa da atividade económica em 2012, na casa dos 3%. O único aspecto que é significativo nas revisões tem que ver com o comportamento das exportações, que é bastante mais favorável do que se previa anteriormente, o que conduz a uma correção mais rápida do desequilíbrio externo e a um aumento subsequente muito significativo da capacidade de financiamento da nossa economia de 2014 para 2016. Eu não quereria comentar aqui, não parece que seja oportuno, a alteração em algumas décimas na previsão para o ritmo de contração da atividade económica. Sr. Ministro, Sérgio Gonçalves da Reuters, eu vou pegar nesse ponto, sobretudo o ponto do output gap, que eu, pelo que percebi, estará fechado em 2016. Isso significa que a economia em 2016 estará a crescer a que ritmo? Em percentagem. Gostava de tentar perceber essa parte. Outra questão parece um preciosismo, que é as necessidades de financiamento descem bastante a partir dentro de 2 anos, digamos assim. Pelo menos é o ponto de inversão. A questão aqui é, as emissões de dívida, a partir dessa altura, serão substancialmente mais pequenas
do que seria previsível, o que são atualmente, é uma pergunta. E passava também na outra, se bem percebi, posso não ter percebido, em relação às necessidades de financiamento, gostava de linkar isso com as receitas de privatização. A partir deste momento, ou pelo menos a partir dessa altura, o financiamento da economia será feito também através dessa captação de receitas externas reais, por exemplo, de privatizações? Muito obrigado pelas suas perguntas. Relativamente ao crescimento do Produto Interno Bruto, o fecho do hiato do produto em 2016 significa que durante o período 2014, 2015, 2016, a nossa economia estará a crescer significativamente mais do que a nossa estimativa do crescimento do produto potencial. E para 2016 teremos um número que, para não dar uma precisão que não se justifica, será da ordem dos 2,5%. Agora, pergunta-me sobre a questão da evolução das necessidades líquidas de financiamento face ao exterior e, digamos, os montantes de emissão de dívida pública. Repare que os dois conceitos não têm relação, não é? O conceito que se liga com as emissões de dívida pública são as necessidades de financiamento das administrações públicas e não as necessidades de financiamento externo. De facto, relativamente ao ritmo a que se verifica a nossa consolidação orçamental, não há qualquer alteração significativa relativamente aos números que tinham sido divulgados anteriormente, pelo que não há nenhuma alteração nessa matéria. O que a queda do déficit externo permite é uma diminuição mais rápida no nosso nível de endividamento externo, sendo que há um contributo adicional que é proveniente da diversificação dos instrumentos de financiamento externo da economia portuguesa e, em particular, da utilização de instrumentos que não de dívida. E desta forma não há também nenhuma relação entre estas necessidades líquidas de financiamento face ao exterior e o programa de privatizações, sendo que o programa de privatizações, que, como sabe, progredirá no futuro próximo de forma expressiva, é uma das características emblemáticas do nosso programa de transformação estrutural e tem, relativamente à correção do excessivo endividamento externo da economia portuguesa, um efeito direto por atrair investidores estrangeiros, mas também um efeito induzido, uma vez que abre caminho e serve de exemplo para outras operações importantes para a diversificação dos instrumentos de financiamento da economia portuguesa. E eu espero ter respondido às suas perguntas. Sr. Ministro Henrique Almeida, da Bloomberg News, no documento de estratégia orçamental mantém ainda a previsão de que o rácio de dívida versus PIB atinge o pico em 2013 e depois começa a cair a partir daí? Esta será a última pergunta e confirmo com gosto que efetivamente é assim. Existirá um pico da dívida pública no próximo ano e em seguida haverá uma desacumulação sustentada do rácio de dívida pública no PIB, de acordo de resto com a trajetória que estava já prevista. Muito obrigado pela vossa atenção.